Com o Gazeta Entrevista, nesse terceiro bloco, nós vamos falar sobre algo que eu acho que interessa a muita gente. Claro, né? Que é de interesse público, nós debatemos aqui no Gazeta Entrevista. O que ocorre que a nossa Defensoria Pública Estadual tomou uma iniciativa que eu acho que precisa ser melhor detalhada, para que você possa avaliar e saber se você pode não ser também uma pessoa que possa, inclusive, ser beneficiada pela ação da DPE, né? E quem vem explicar para nós aqui o que aconteceu efetivamente é a coordenadora do Subnúcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado, Juliana Calbianco, com quem eu divido a tela agora. Juliana, boa tarde e seja bem-vinda aqui ao programa Gazeta Entrevista. Vocês. Bom, tivemos um probleminha no teu áudio, mas você só fez os cumprimentos iniciais. Quero agradecer a sua participação aqui. Eu quero que você explique, Juliana, essa ação da Defensoria Pública do Estado que suspende cobrança por prática indevida na concessão de empréstimo consignado. Empréstimo consignado é um problemão aqui para servidores públicos da nossa região. Queria que você traduzisse esse linguajar jurídico para o português. O que você falaria de forma mais simples, Juliana? É verdade, tá? O empréstimo consignado é um grande vilão, né, da renda dos nossos servidores e pensionistas. Hoje nós temos nossos consumidores com superendividamento, uma situação que inclusive agravou na pandemia, então que merece todo o cuidado por parte do sistema de defesa e proteção do consumidor. Pois bem, em relação à ação, trata-se de uma ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública contra o Banco BMG, em razão de abuso e ilegalidades que vinham sendo praticadas numa modalidade de empréstimo por consignação. Eram casos que nós já vínhamos observando, casos individuais, mas que foram se tornando bastante repetitivos e, diante disso, nós optamos por ingressar com essa ação coletiva para que os efeitos, né, fossem estendidos para todos aqueles que se enquadrem nessa situação. Juliana, qual o abuso? Qual foi o abuso que eles cometeram? Funcionava da seguinte forma: o consumidor era atraído em busca de empréstimo consignado com aquela famosa propaganda das parcelas que cabem no seu bolso. Então chegava lá, solicitava um valor e dizendo que podia pagar, vamos supor, R$100 por mês. Esse empréstimo era autorizado, porém não sob a forma de empréstimo consignado, e sim através de um cartão com margem consignada, que é bastante diferente. E o consumidor, sem perceber esse tipo de contratação e em erro, né, acabava por contratar, trocando gato por lebre. E o que acontecia? O consumidor, ele recebia, entre aspas, um cartão, que na verdade nunca chegava a ele, e uma fatura. E achando que estava pagando aquelas parcelas, estava pagando, na verdade, a fatura mínima desse cartão de crédito, fazendo com que ficasse super endividado, formava-se aí uma dívida interminável, eterna, porque ele pagava a parcela mínima, mas o valor principal continuava. E ele vinha descobrir isso 8 anos depois, quando se questionava, né? Eu já pago isso há 5 anos, há 8 anos, nunca termina, nunca é reduzido o valor da parcela, e era aí que ele descobria ter sido vítima desse verdadeiro engodo contra o consumidor. Juliana, essa decisão da Justiça, cabe recurso? Certamente o banco deve recorrer. Como é que vai funcionar a ciranda a partir de agora? Certamente. No início da ação, nós
conseguimos eliminar para que fosse suspensa essa cobrança, mas o banco recorreu e essa decisão foi suspensa. Agora, provavelmente vai recorrer também, mas desde já a Defensoria Pública vai se organizar para que a gente consiga identificar esses consumidores para que possamos tomar as providências. A doutora Olívia, que é a juíza do caso, não só suspendeu as cobranças, mas também fez uma série de outras determinações, já garantiu o direito à indenização aos consumidores lesados por dano material e moral, a devolução do dinheiro pago a maior. Isso tudo deverá ser verificado na execução individual dessa sentença da ação civil pública, conforme o caso de cada consumidor. Vai ser apurado se deve ou se deve receber do banco, ser ressarcido pelo valor pago a maior, dano moral, enfim. Após essa sentença, vai ser analisada a situação de cada um para que possa executá-la. Ô Juliana, eu sinceramente, eu apelo aqui para a bancada federal que observe essa ideia, esse conceito que o sistema financeiro permite, para que deveria haver alguma regulamentação em relação a essa questão dos empréstimos consignados. Em regiões como a nossa, que uma ação criminosa dessa, de um banco desse, isso é crime contra a economia popular. O dinheiro, ele fica restrito a uma instituição financeira e deixa de circular aqui na região, um problema. Eu queria que você, Juliana, aproveitasse o programa para as pessoas que ainda não se despertaram para essa situação, o que elas têm que fazer, que estão assistindo a você agora e que tem relação com esse banco, o que ela precisa observar e como que ela deve acionar a Defensoria Pública, fazer uma espécie de o próprio cliente buscar a Defensoria Pública para que esse problema seja resolvido. As pessoas que já contrataram esse tipo de empréstimo, que não era, na verdade, um empréstimo consignado, e sim outro tipo de negociação, elas podem procurar a Defensoria diretamente para que a gente já inicie esse processo de execução. Aqueles que ainda não fizeram empréstimos, o mês passado mesmo foi o mês do consumidor, nós fizemos campanhas para que a população seja alertada contra essas contratações abusivas. Então, a gente sempre pede que observe atentamente o contrato, exija o contrato, procure instituições com credibilidade, também tenha um consumo consciente de não adquirir empréstimos, se não souber que realmente tem a capacidade de pagar, deixe sempre uma margem, né, para que possa viver com uma qualidade de vida mínima e não caia nessa situação de superendividamento. Então, são várias coisas que o consumidor pode fazer para evitar esse tipo de situação. E depois que ele já se encontra numa situação de superendividamento, deve procurar a Defensoria e o PROCON para que a gente possa verificar caso a caso. Ô Juliana, que garantias que nós temos de que outras instituições financeiras também não estejam agindo da mesma forma? O que eu, como cliente de um banco, desses bancos menores, dessas empresas aí que sempre dá para se desconfiar, o que eu preciso observar para saber se eu também não estou caindo num golpe semelhante? Sim, a primeira coisa é nunca abrir mão do contrato, né? Através dele que você vai poder analisar os termos desse contrato e sempre que possível, o consumidor ele é um hipossuficiente técnico jurídico, então sempre que possível tirar as dúvidas, levar esse contrato a quem possa esclarecer, seja um advogado, um defensor público, seja o PROCON, mas sempre buscar a informação, já que ela muitas vezes não é passada de forma correta para o consumidor. Nesse caso do Banco BMG, ela era
totalmente omitida. Informações que deveriam ter sido prestadas de forma clara, precisa, não foram, de forma que houve, claro, vício de vontade do consumidor. Ele contratou sem saber o que estava de fato contratando. Tanto que foi reconhecido o abuso e a justiça determinou a conversão desse contrato para o contrato pelo qual, de fato, o consumidor queria contratar, né? Determinou a conversão desse contrato de cartão consignado para empréstimo consignado. Esse cartão consignado, ele é muito mais gravoso para o consumidor, tem juros altíssimos, neste caso não tinha previsão de encerramento, a pessoa simplesmente ia pagar a vida inteira essas parcelas sem abater o valor principal da dívida. Ô Juliana, eu queria agora apelar para uma subjetividade. Você que acompanhou esse processo todo aí nas audiências, eu queria que você nos falasse agora as suas impressões a respeito da postura dos representantes desse banco. O que, quando você ali na audiência estava naquela conversa pouco amistosa, né, que é sempre um ambiente muito tenso, quais eram as impressões, quais foram as suas impressões em relação à postura do banco? Neste caso, houve julgamento antecipado, no caso dessa ação civil pública. Mas o que a gente nota é que, antes dessa ação civil, muitos processos já haviam sido ajuizados e o banco continuou mantendo esse tipo de contratação, mantendo os abusos, mesmo diante de condenações que já haviam ocorrido. Então, esse tipo de postura é inadmissível, ela é contrária ao ordenamento jurídico, ao sistema de proteção do consumidor, e em razão disso, justamente, dessa conduta inadmissível, a juíza condenou o banco ao pagamento de dano moral coletivo, no valor de R$100 mil, justamente por esse dano que ele toma uma proporção de atingir a coletividade, não só aquele consumidor que foi lesado. É a prática repugnante, né, e insistente do banco em desobedecer as normas de proteção, fez com que ele fosse condenado ao dano moral coletivo. Quer dizer, olha, eu vou te dizer, aquelas propagandas bonitas daqueles bancos, esse BMG é de Minas Gerais, não é, Juliana? De onde é esse banco? Agora eu não tenho certeza, mas acredito que sim. Se não me falha a memória, é de Minas Gerais, que inclusive patrocinava times de futebol, etc. Agora é muito engraçado, para não dizer que é trágico, aquela pose toda de quem lida com o universo das finanças, mas na verdade está de olho no dinheiro do pobre, né? E do aposentado. É muito fácil você ter essa postura assim, é uma soberba quase, em cima de pessoas que às vezes não têm nem condições de ler direito o contrato, Juliana. As pessoas, eu entendo o seu apelo para que as pessoas atentem para o que está no contrato e tudo, mas você sabe, você que trabalha na defensoria, é difícil essas situações, a pessoa ter atenção para o contrato, a pessoa não sabe nem ler direito, Juliana, é complicado, viu? E aí a gente fica dependendo do bom senso de figuras como esses camaradas aí, engravatados e malandros, né? É verdade, infelizmente são muitas, né, as financeiras que oferecem crédito facilitado, que é um fator que deve chamar a atenção do consumidor. Quando o negócio é muito bom, não exige comprovante de renda e tudo mais, para acender ali o sinal de alerta e com muito mais rigor buscar informação, exigir o contrato, antes de assinar, procure orientação jurídica, porque infelizmente é muito corriqueiro. Nós observamos lá na defensoria, nesses casos em que atuamos, o perfil do consumidor, e é justamente esse que você falou. São idosos, em sua maioria, aposentados, ou servidores públicos bastante simples, endividados,
pessoas que já têm a sua renda diminuta, bastante comprometida com empréstimos, muitos sem escolaridade ou com pouca escolaridade. Então, esses fatores, eles tornam aquele consumidor ainda mais hipossuficiente. Mais vulnerável, exatamente. Ô, Juliana, eu queria agradecer